E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, para fechar aí os comentários da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fechar não, né? Aliás, ontem eu cometi uma gafe. Falei que na segunda ia ter jogo do Grêmio, do Chapecoense e também do Atlético Paranaense do São Paulo. Eu não vi a data direito, só olhei os jogos que faltavam, tá? Esse do Atlético e do São Paulo vai ser depois ainda, tá? Dia 21, previsto pelo menos. Ontem só teve jogo do Grêmio e da Chapecoense. Jogo de muitos gols, cara. Jogo quente. Foi até uma surpresa. Dá para dizer que foi uma surpresa, né? Porque o Grêmio empatou, né? Jogo de muitos gols e foi um empate. Sim, foi 3-3. E por que foi uma surpresa? Porque a gente tem de um lado, jogando em casa, um time do Grêmio que vem bem na Copa do Brasil, que vem bem na Libertadores e que é, é, esboçava e ensaiava uma melhora no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, a gente tem a Chapecoense, né, um time que está na zona do rebaixamento. Então, a diferença técnica entre os dois times e a diferença de momento, principalmente, dos dois times é totalmente distintos. Eram muito diferentes. A gente tem um Grêmio com muita moral que veio com o seu time titular para tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Essa vitória não veio para os gremistas, né? Infelizmente para os gremistas não aconteceu e para a Chape, infelizmente a vitória também não veio, mas o que fica de positivo para a Chape foi ter arrancado esse empate, né? Eu acho que talvez nem o torcedor mais otimista da Chapecoense fosse esperar um empate da forma como foi, né? Se fosse um empate de 0-0 até 1-1, seria interessante, mas da forma como foi, como se desenhou o jogo, a Chapecoense chegou a virar o jogo. Então, isso foi o mais surpreendente, né? E eu acho que tem que ser ressaltado aqui, não só em questão falando de Chapecoense, a entrega, a determinação, a vontade, né, de buscar o resultado, mas também do Grêmio, né? Que tudo bem, fez muitos gols, mas tomou também muitos gols. Então acho que tem coisas positivas e negativas. Talvez eu acho que tenha coisas mais positivas para a Chapecoense do que para o Grêmio. Mas falar da partida, né? O Grêmio saiu na frente, é o que eu falei, conseguiu aí fazer valer essa foi um jogo que aliás teve uma polêmica de arbitragem, mas eu vou falar mais para frente. Mas vamos falar do jogo em si mesmo por enquanto. Começou com o gol do Jeromel, né, abriu o placar. Depois a Chapecoense conseguiu empatar, cara. Foi um lance do Everaldo, ele driblou, a bola quicou no zagueiro, acabou sobrando para ele. Foi bem, driblou os zagueiros também, deu um pouquinho de sorte, acabou fazendo o gol. O Grêmio abriu de novo, aumentou a vantagem no chute do Everton de longe, né, de muito longe. O goleiro. É, muita gente ouviu falando que o goleiro falhou, mas enfim, o fato é que a bola quicou antes, enfim, típico lance meio traiçoeiro para o goleiro. Claro que é um goleiro de alto nível, não se espera que tome esse tipo de gol, mas era uma bola muito difícil, né? Muito bem batida pelo Everton. Então eu não culpo tanto o goleiro assim. Claro que foi uma falha, mas não foi uma falha absurda, na minha opinião, né? E a Chape conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. é, os dois times foram por intervalos empatados, né, no placar, e é o que eu falei, cara. O que fica de legal, pelo menos, dos dois times, principalmente ter buscado os gols, mas para a Chapecoense de ter pegado um adversário que tecnicamente é muito superior, né, aos jogadores, a qualidade individual é muito maior, e ter conseguido buscar esse empate, ter ido para o vestiário com essa igualdade, eu acho que trouxe esperança para a Chape, né? Eles foram buscar e isso se refletiu no segundo tempo, né? A Chape conseguiu o gol da virada, foi quem abriu o placar no segundo tempo, e aí o Renato Gaúcho colocou aí é, é, Luan, Tardelli, e o Tardelli foi o cara que conseguiu empatar para o Grêmio. O Grêmio teve outras boas chances, né? Pelo menos eu acho que duas bolas na trave, se eu não me engano. Não conseguiu ampliar o placar, e aí no finalzinho do jogo ainda teve polêmica aí do VAR, né? Uma análise um rosco aí, né? Um contato aí do Kahneman com o Maurício Ramos, e o juizão foi lá revisar. Minha opinião, né? Eu falei, é um lance polêmico porque final de jogo, e então gera muita polêmica, óbvio. Para mim não foi, né? Mas o contato aconteceu, né? Para mim foi um contato que não foi o suficiente pro Kahneman cair. Mas enfim, é aquele típico lance
que eu sempre falo, né, que eu sempre uso, a gente não pode ter duas du 2 medidas, né, a gente tem que ter a mesma medida. A gente sempre tem que avaliar, as coisas pelo mesmo impacto, né, então, eh, se o se o Kahneman que faz essa falta, o juiz marcaria a infração? Ele muito provavelmente marcaria, tá, é o que eu falo, quando a falta que o ataque faz na zaga adversária, tem um peso totalmente diferente do que o zagueiro quando faz a falta no atacante, quando dá o contato no atacante. Então, eu acho curioso isso. Então eu não acho que pode ter 2 pesos e 2 medidas, tem que ter uma só. Se é um lance em que você daria falta de ataque, é um lance que você tem que dar penalidade, né, e é o que eu falei, muitas vezes a gente vê isso, essa essa lógica aí, né, esse peso aí não é bem medido, não é bem dosado para as 2 partes, mas enfim, para mim realmente não foi um contato pesado, foi, cara, um contato muito de leve, o Kahneman caiu, tentou cavar o pênalti, o juiz não deu, né, de novo, eu falei: "Abre margem para interpretação", né, para mim pessoalmente eu acho que não foi, mas é o que eu falei, se o Kahneman tivesse feito essa falta, muito provavelmente a arbitragem teria dado uma falta de ataque, então, eh não acho que, se marcasse o pênalti seria totalmente um absurdo, mas enfim, coisa para interpretação. O Renato Portaluppi nem reclamou muito disso, né, falou que, eh, ficou positivo tinham as chances criadas e eu acho que realmente fica de positivo o que criou o Grêmio, mas eu acho que o que fica de preocupante, obviamente, é a quantidade de gols que tomou, né, a quantidade de espaço que cedeu para o time da Chapecoense, que inclusive virou o jogo, é o que eu falei, os 2 times foram para o vestiário, terminaram o primeiro tempo com igualdade, e a Chapecoense foi quem, conseguiu, abrir o placar no segundo tempo e virar o jogo. Então assim, eu acho que são coisas a se preocupar, principalmente porque o time do Grêmio jogava em casa e principalmente porque jogava com seus jogadores titulares, é óbvio, né? Os caras jogaram a Libertadores, estão um pouquinho mais desgastados, um pouquinho mais cansados. Ok, eu acho que isso é compreensível, mas se você vai com a sua força máxima, o que se espera é uma atuação, não digo melhor, né? Mas porque fez muitos gols, criou muitas oportunidades, mas uma atuação mais segura, tomando menos gols, né? E uma coisa que preocupa e que chama atenção também, pelo menos para mim, é a questão de preservar os jogadores, né? Teve um jogo da Libertadores, agora faz do Brasileiro, e no meio da semana tem jogo da Copa do Brasil. Então acho que isso é um fato que chama atenção, né? O Renato eu confio que é um cara que sabe muito bem escalar o seu elenco, conhece muito bem os jogadores, então se ele escalou esse time, ele sabe muito bem que é um time preparado e que ele vai ter que fazer as alterações necessárias para esse jogo da Copa do Brasil, então não me preocupa tanto, né? Mas é o que eu falei, chama um pouco de atenção, porque obviamente muitos desses jogadores vão seguir numa sequência forte, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro e agora a Copa do Brasil, com certeza muitos deles vão jogar esse jogo da Copa do Brasil no meio da semana e, obviamente, só para fazer uma prévia, um comentário rapidinho desses jogos, a gente vai ter aí os 2 jogos na quarta-feira, tá? Grêmio e Atlético Paranaense, jogaço, e Cruzeiro e Internacional. Eu acho que primeiro começar pelo jogo do Grêmio. Uma coisa chama atenção e que talvez pese de forma negativa para o Atlético Paranaense, que foi a eliminação na Libertadores, né? A atuação do Atlético Paranaense jogando na Bombonera foi uma atuação para ser esquecida, na minha opinião. É um time que não apresentou, eu acho que, opinião sincera, não apresentou 40%, 30, 40%, tá? Você é até mais rigoroso. Não apresentou 30% daquilo que conseguiu apresentar na Copa do Brasil quando eliminou o Flamengo. Então é um time que, e agora mais uma vez faz um jogo fora de casa. Então eu espero, lógico, que o clima e o ambiente é totalmente diferente, porque lá você vai num clima de Libertadores, é um outro país, é outra cultura. Então o estádio é totalmente diferente, né? Não são essas arenas enormes como é o Brasil na Bombonera, a torcida fica muito perto, né? E os jogadores argentinos sempre falam isso. Aqui é diferente. Aqui pesa, porque a torcida fica muito próxima do campo. Então talvez os jogadores do Atlético tenham sentido a pressão, né? Estranho, né? Causa até uma certa estranheza, porque eles jogaram no Maracanã contra o Flamengo e não sentiram essa pressão. Mas enfim, é,
vive talvez questão de momento, é um time que talvez esteja mais embaixo, com um pouco mais de descrédito, um pouco sentindo um pouco de falta de confiança. Mas é um time que já mostrou muito e que pode entregar muito e que tem muita garra, que tem muita entrega. Então é um jogo difícil, jogo embaçado, né? E o que dá para os atleticanos terem aí de esperança é justamente esse jogo do Grêmio com a Chapecoense. É uma Chapecoense que está na zona do rebaixamento e lá conseguir empatar duas vezes e depois virar o jogo, eu acho que isso deixa uma esperança para o Atlético de que tem coisas a serem exploradas. Existem táticas a serem exploradas para conseguir encontrar o caminho do gol nesse time do Grêmio. Então acho que o Atlético tem que ter ligado, tem que ter observado muito bem essa partida, porque tem que aproveitar muito bem essas oportunidades, porque é o que eu falei, é um time que pode estar sentindo agora o momento, está um pouquinho embaixo, um pouquinho de falta de confiança, mas esse é o típico da partida, essa típica partida que vira a chave e volta a dar muita moral e volta a dar muita confiança. Então é um jogo difícil, para os dois lados, lógico que para o Grêmio é, talvez aí um pouquinho mais de favoritismo, mais uma vez pelo momento, por jogar em casa, mas esse revés recente contra a Chapecoense causou uma certa estranheza, assim. Eu acho que dá esperança para o Atlético Paranaense. É um time que, mais uma vez, tá? Eu queimei a língua quando eu falei na Libertadores, mas é um time que, para mim, eu vejo como um time muito forte, tá? É um time que vai na casa do adversário para incomodar. É o visitante indigesto. Então é um time que se tiver que ir lá, se tiver que calar a torcida, eles vão lá e vão fazer a parte deles. Então, eh, espero que reencontrem o caminho do bom futebol para que a gente tenha um partidaço. E do outro lado, Cruzeiro e Internacional é uma fase horrível do Cruzeiro. São dois times que vivem situações totalmente distintas, tá? De um lado a gente tem o atual campeão, o Cruzeiro, joga em casa, eh, cara, tem o ambiente perfeito para sabe, conseguir jogar bem, conseguir prevalecer, conseguir vencer, mas o problema é que o Grêmio vive um inferno astral, digamos assim, né? Foi eliminado da Libertadores em casa, nas penalidades, depois um clássico contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, perdeu de 2-0, ficou na zona do rebaixamento, então mais um motivo, e aliás, né, esse empate da Chapecoense com o Grêmio empurrou o Cruzeiro uma posição a mais para baixo. É o segundo time agora dentro da zona aí do rebaixamento, é o 18º agora. Ontem era o 17º antes do jogo da Chapecoense. Então caiu uma posição a mais ainda. Então o momento do Cruzeiro é muito ruim. A falta de confiança é muito ruim. Né? É o que eu falei, vive um inferno astral. O Mano Menezes chegou a colocar o cargo à disposição. Né? Ele foi sincero, ele foi honesto. Não é que ele quer sair, né? Tem gente que pensa, pô, o cara já tá entregando as pontas. Não, não é isso. Aí ele falou, cara, tô colocando meu cargo à disposição. Não quero que ninguém fique pensando, o cara vai ficar chateado, que não sei o que. Cara, eu não quero atrapalhar, né, a reestruturação do Cruzeiro. Né? Se acham que eu preciso sair para esse time se reencontrar, se reestruturar, cara, o meu cargo está à disposição. Eu tô sendo bem honesto, cara. Eu quero continuar aqui, quero continuar ajudando, mas eu também não quero que, justamente por esse tempo que eu já estou aqui, que isso seja um empecilho para que os responsáveis pelo futebol tomem alguma decisão. Né? Então eu não quero ser a pedra no meio do caminho, é bem isso que ele falou. Então é um inferno astral, um momento muito ruim, claro que é um time, para mim, continua sendo muito forte em mata-mata, né? Um time que tem muita camisa para jogar a Copa do Brasil, é o atual bicampeão. Então é um time que traz toda uma bagagem e traz toda aquela, vamos dizer assim, até de forma aquele rancor, né, de não ter conseguido passar na Libertadores, de ter ficado na zona do rebaixamento. Pode ser que isso seja um combustível a mais, né, para esses jogadores para esse time do Cruzeiro, para que entre em campo e falar, cara, tudo bem, a gente pode ter ido mal na Libertadores, estamos mal no Brasileirão, mas aqui, cara, aqui é a nossa casa, aqui é nosso torneio e aqui a gente manda e de repente faz um baita de um partidaço. Então é um adversário sempre muito perigoso, mas o momento é ruim, tá? É totalmente oposto do momento do Internacional. O Internacional tá muito bem na Libertadores, tá muito bem na Copa do Brasil e segue numa posição muito interessante no Campeonato Brasileiro. É um time reserva que, quando tem que jogar, não apresenta um futebol vistoso, um futebol excepcional como o time titular apresenta, mas é um time muito equilibrado. Então, esse time do Internacional,
Vai dar trabalho, cara, vai dar trabalho. Eu vejo um pouco mais favorito Internacional pelo momento, né? Pelo momento das duas equipes. Mas é óbvio, é o que eu falei, o Cruzeiro pode pegar toda essa negatividade e canalizar isso, né? E de forma positiva. Não, aqui agora a gente manda. Aqui é a nossa casa. Aqui ninguém mexe. Então, de repente isso pode acontecer. A gente nunca sabe, né? Mas óbvio que o momento é muito ruim e são momentos totalmente distintos para os dois clubes. Eu vejo o Internacional um pouco mais forte, assim como eu vejo o Grêmio um pouco mais forte, em questão de momento, tá? Que o Atlético Paranaense, os dois gaúchos, para mim, é, o momento dos dois são muito bons, né? Muita confiança, jogando um futebol legal. Então acho que são os dois times que eu vejo com um pouquinho mais de favoritismo nessa disputa da semifinal. Claro que tudo pode acontecer, né? Não estou desmerecendo ninguém, não. Que eu falei, tudo que eu sempre falo, né, e às vezes eu queimo a língua. Isso acontece, isso é natural do esporte, do futebol, não só do futebol, de qualquer esporte. Mas tudo que a gente sempre fala é baseado em momento. E o momento dos gaúchos, obviamente, é muito bom, né? E obviamente que os dois querem se encontrar na final e fazer uma final de um super clássico na final para pegar fogo, né? Então, para esquentar o clima. Então, acho que são dois times que se prepararam muito bem e seguem fazendo uma boa campanha. O Internacional até um pouco melhor pela posição no Campeonato Brasileiro, tá? Então é isso aí. Vamos acompanhar esses jogos de quarta-feira da Copa do Brasil e na quinta estamos de volta para comentar, fazer um resumo do que foi, né? E final de semana, Brasileirão, descansa. Semana que vem estamos de volta para falar de Brasileirão, beleza? Rapidinho, fazer um comentário aí, Daniel Alves, cara, chegou em São Paulo, teve uma baita de uma festa da torcida do São Paulo para receber ele no aeroporto e vai ser apresentado hoje à noite no Morumbi. Então, é bom para os São Paulinos, né? Que festa para os São Paulinos, encontram aí um motivo para festejar. Claro que há muita festa acontecendo agora, beleza, mas eu acho que é, é, é legal, mas a gente nem sabe quando que ele vai estrear. Então acho que calma, torcedor, dá uma respirada, é legal, é muito bacana. Um super campeão, um super lateral, beleza, isso show de bola, mas é um cara que estava de férias, né? A gente não sabe como é que tá o acondicionamento físico dele, quando que vai poder jogar, enfim, isso é coisa que o departamento médico do São Paulo vai ter que trabalhar muito, né, para que ele volte a jogar em alto nível o mais rápido possível, né, porque a torcida está ansiosa, que eu falei, legal, a festa é muito legal, o torcedor acho que queria que estreasse no final de semana, porque vai ter clássico, mas isso provavelmente não vai acontecer, né? Cara que, mais uma vez, estava de férias e, cara, por mais que ele fosse o mais profissional possível nas férias, não tem como é, ele manter a sua dieta, a sua preparação 100%, né, ainda mais estando de férias. Então, fica a expectativa para saber quando que ele estreia e, obviamente, eu também estou na expectativa para ver como ele vai jogar, né, porque é um cara diferenciado e é um nome de peso aí para esse time do São Paulo que vem numa melhora muito interessante, uma melhora bacana. Então é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, fica o meu convite sempre, né? Deixa o seu comentário aí embaixo se eu falei alguma besteira, se quiser que eu fale de outro assunto, de outro esporte, de outro campeonato, de algum jogador em específico, deixa o seu comentário aí embaixo. Próximo podcast eu volto e a gente discute um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Valeu, galera. Um forte abraço e até a próxima.